Olá, hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre articulações que nós temos no nosso corpo. Eu irei falar um pouquinho agora sobre a classificação funcional das articulações. O que é uma articulação? Podemos dizer que temos três elementos básicos: a superfície óssea, partes mole interósseas e as partes moles periféricas. As articulações são responsáveis para ligar os ossos das estruturas esqueléticas e a outros ossos e cartilagens. Esta união vem com a finalidade de colocar os ossos em contato e também permitir mobilidade. E os movimentos nas articulações dependem, essencialmente, da forma da superfície que entra em contato e dos meios de união que podem limitá-la. Na dependência desses fatores, as articulações podem realizar um movimento em torno de nenhum eixo, de 1, 2 ou 3 eixos. Este é o critério adotado para classificá-las funcionalmente. Quando surgiu? O estudo do movimento das articulações surgiu na cinesiologia juntamente com a artrologia, que é a ciência dedicada aos estudos das articulações. Um artrologista está interessado nas estruturas, na classificação e na função das articulações, incluindo algumas disfunções que podem se desenvolver. Cinesiologia é uma ciência mais aplicada e dinâmica que estuda a mecânica do movimento humano, a relação funcional dos ossos, músculos e articulações, quando eles trabalham em conjunto para produzir um movimento coordenado. O que se leva em conta para ser uma classificação funcional? Seria a presença ou não de movimento entre as articulações e o que leva à sua classificação, podendo ser classificada como sinartrose, uma articulação fibrosa. Temos também a anfiartrose, uma articulação cartilaginosa, caso não haja movimento ou muito pouco dele. Ou também pode ser classificada como monoaxial, biaxial ou triaxial, caso seja uma articulação de artrose, já que nela há movimentos assim sendo classificada pelos seus graus de movimento ou de eixos. Temos a articulação monoaxial, que é uma articulação que realiza movimento apenas em torno de um eixo, com um grau de liberdade. As articulações que só permitem a flexão e extensão, como por exemplo a do cotovelo. Temos também a articulação biaxial, quando uma articulação realiza movimento em torno de dois eixos, 2 graus de liberdade. As articulações que realizam extensão, flexão, abdução e adução, como a radiocárpica, que é uma articulação do punho. E a articulação triaxial, quando uma articulação realiza movimentos em torno de 3 eixos, 3 graus de liberdade. As articulações que, além de flexão, extensão, abdução e adução, permitem também a rotação. São ditas triaxiais, cujo exemplo nós temos as articulações do ombro e do quadril. Agora vamos falar um pouco sobre o conceito de articulação. As articulações podem apresentar esses graus de movimento e assim essa classificação funcional encaixa da seguinte forma nas articulações: sinartroses ou fibrosas e anfiartroses ou cartilagíneas. As articulações sinartrose ou anfiartrose é uma junção entre os ossos que permite um discreto ou nenhum movimento. Seu principal papel é a absorção de choque, e assim podemos encontrá-la nas suturas no crânio. Um exemplo de anfiartrose é que elas estão localizadas entre os ossos do quadril e das vértebras. A diartrose já é uma articulação que permite movimento de nível moderado ou até amplo. Essas articulações, que são especializadas para a movimentação, sempre apresentam 7 elementos: o líquido sinovial, cavidade articular, cartilagem articular, a cápsula articular, membrana sinovial, ligamentos, vasos sanguíneos e nervos sensoriais. Dentro dessas articulações, é possível ver a classificação funcional das articulações em monoaxial, biaxial e triaxial. Nessa imagem está um exemplo de uma diartrose. Agora nós iremos ver qual dessas articulações seriam a mais estável e menos estáveis. A estabilidade das articulações monoaxial, biaxial e triaxial dependem muito dos fatores interligados a essas articulações, como os músculos e ligamentos que passam ou recobrem aquela articulação. Mas, de forma geral, quanto mais grau de movimento, menor é a instabilidade,
como por exemplo a articulação do cotovelo. Esse é um exemplo de articulação monoaxial, onde o osso húmero se articula com os ossos do antebraço, rádio e una, possibilitando um movimento de flexão e extensão, sendo assim apenas uma variação de movimento ou um grau de movimento. Essa articulação se mostra estável, pois além de fazer apenas um movimento, existe uma extensa rede de ligamentos que rodeiam a cápsula articular e o que ajuda a articulação do cotovelo manter a estabilidade e resista às tensões mecânicas. Já a articulação do punho, ou radiocarpal, é uma articulação biaxial, onde é possível fazer os movimentos de flexão e extensão e os movimentos de abdução e adução, sendo assim 2 graus de movimento. Já a articulação do quadril é um exemplo de articulação triaxial, porém se apresenta estável no corpo humano, pois mesmo sendo triaxial e tendo 3 graus de liberdade de movimento, ela possui bom suporte muscular, cápsula e ligamentar, além principalmente dos efeitos da gravidade e do vácuo da articulação. A articulação do ombro já é um exemplo de triaxial e ser uma das articulações menos estáveis do corpo, pois mesmo suprido pela cápsula e músculo, possui contato articular menor devido ao formato dos ossos e superfícies articulares reduzidas e por ter todos os graus de liberdade de movimentos possíveis dentro das articulações. E por que elas existem? As articulações são responsáveis por dar mobilidade e estabilidade ao esqueleto. São elas responsáveis pela garantia dos movimentos realizados com naturalidade e flexibilidade do esqueleto, sendo eles os movimentos de flexão e extensão, abdução e adução e o movimento de rotação. Se elas não existissem, o esqueleto ficaria sem mobilidade e rígido.